Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses 1, 15 e 20. Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele, foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 99 e 100. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele, é Deus, Ele mesmo nos fez, e somos seus, nós somos seu povo e seu rebanho. Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor, dai-lhe graças, seu nome bendizei. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Evangelho. Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 5, 33, 39. Naquele tempo os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus, os discípulos de João, e também os discípulos dos fariseus, jejuam com frequência e fazem orações. Mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, os convidados de um casamento podem fazer jejum, enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remenda em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão, o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz, o velho é melhor. Palavra da salvação. Graças a vós, Senhor. Reflexão. Antes que houvesse império, antes que César fosse coroado, antes que o templo fosse erguido em Jerusalém, já existia aquele que é a imagem do Deus invisível, primogênito da criação, Cristo, fundamento do cosmos e da cruz. São Paulo escreve aos Colossenses por volta do ano 60 d.C., em meio ao domínio romano, onde o culto ao imperador competia com a fé nascente. Na cidade de Colossos, influências pagãs e filosofias gnósticas tentavam reduzir Cristo a um mero intermediário espiritual. Paulo então ergue sua voz profética. Cristo não é parte, ele é o todo. Não é criatura, é Criador. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Essa afirmação ecoa o prólogo do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1,1. A liturgia da solenidade de Cristo Rei, celebrada no último domingo do ano litúrgico, proclama essa mesma verdade.
Cristo é o Senhor do tempo e da eternidade, Alfa e Ômega. Hoje também vivemos entre tronos e dominações, governos que prometem paz sem justiça, culturas que exaltam o ego e esquecem o outro, religiosidades que jejuam sem amar. Mas o Evangelho nos chama a olhar para o noivo que está entre nós, e que será tirado, para que aprendamos a jejuar com sentido, a cantar com verdade, a viver como odres novos. Santo Agostinho, ao comentar esse mistério, afirma: nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti, pois só em Cristo encontramos consistência, como diz Paulo. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. Não a instituição fria, mas o povo que canta com alegria, como o salmista que entra pelos átrios com louvor. O Salmo 99 ecoa como um hino de peregrinos que sobem ao templo, celebrando a fidelidade de Deus em meio às incertezas da história. Na cultura hebraica, cantar diante do Senhor era mais que rito, era resistência, era identidade, era comunhão. No Evangelho, Jesus confronta os fariseus, representantes de uma religiosidade rígida, que valorizava o jejum como sinal de pureza. Mas Jesus revela que a presença do noivo muda tudo. Não se jejua em festa. Não se remenda pano novo em veste velha. Não se aprisiona o espírito em estruturas caducas. A parábola dos odres é profundamente cultural. Na Palestina do século I, o vinho novo fermentava, e os odres velhos, já endurecidos, não suportavam a expansão. Jesus está dizendo: a boa nova não cabe em velhos esquemas. A fé não pode ser engessada. O reino exige renovação. São Gregório de Nazianzo, ao falar da encarnação, diz que o novo exige nova criação, e essa nova criação somos nós, transformados pela graça. Hoje somos chamados a ser odres novos. Num mundo que valoriza o velho por conforto, mas rejeita o novo por medo, Cristo nos convida a renovar o coração. Não basta manter tradições, é preciso permitir que o Espírito nos transforme. A liturgia da palavra, especialmente no tempo comum, nos convida constantemente a essa escuta renovadora, onde o Evangelho não é apenas lembrança, mas convocação. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Essa é a chave da nossa existência. Não somos frutos do acaso, mas obra de amor, feitos para habitar na plenitude de Deus. A cruz não é derrota, mas reconciliação. Na cruz, o sangue fala mais alto que o ódio, a paz supera o poder, e o amor vence a morte. Santo Irineu de Lyon, ao defender a centralidade de Cristo contra os gnósticos, afirma: a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus, e essa visão se dá em Cristo que revela o Pai. Diante das guerras que dividem nações, das ideologias que fragmentam famílias, das redes que nos conectam mas nos isolam, o Cristo invisível se faz visível em cada gesto de compaixão, em cada pão partilhado, em cada lágrima enxugada. Seja a nossa vida um cântico diante do Senhor, como o salmo que nos convida à alegria. Seja a nossa fé um vinho novo, guardado em odres renovados pela esperança. A liturgia eucarística celebrada diariamente é esse lugar onde o vinho novo é derramado, e onde somos continuamente renovados pela presença real do noivo, que se dá em corpo e sangue. Cristo é o centro, não apenas da teologia, mas da história, da cultura, da política e da alma. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E tudo encontra sentido quando, mesmo em meio às trevas, seguimos a luz do mundo e deixamos que ele nos transforme em odres novos para o vinho da graça. Como nos recorda São João Crisóstomo, não há nada mais digno do que ser templo de Deus. E isso é o que somos, se deixarmos que Cristo habite em nós. Oração. Senhor Jesus, imagem do Deus invisível, tu que existes antes de todas as coisas, e em quem tudo encontra consistência, nós nos colocamos diante de ti, neste tempo em que o mundo parece desfigurado, em que os tronos se erguem sobre injustiças, e as dominações se alimentam da indiferença.
Tu és o noivo que caminha conosco, mas também o que será tirado, para que aprendamos a jejuar com sentido, a viver com sobriedade, a amar com profundidade. Ensina-nos a reconhecer Tua presença no rosto dos que sofrem, no silêncio dos que esperam, na luta dos que não desistem. Faz-nos odres novos, Senhor. Que não sejamos rígidos como estruturas caducas, mas flexíveis como quem se deixa moldar pela graça. Ajuda-nos a abandonar os remendos fáceis, as respostas prontas, os rituais vazios. Que nossa fé seja fermento e não peso. Que nossa prática religiosa seja ponte e não muro. Dá-nos coragem para agir, que saibamos jejuar da vaidade, do consumo desenfreado, da comparação constante. Que aprendamos a servir com alegria como o salmista que canta nos átrios do templo, e que nossa oração não seja fuga, mas compromisso com a justiça. No Brasil de hoje, onde tantos vivem entre o medo e a esperança, onde o campo clama por cuidado, e as cidades por compaixão, onde o trabalho é escasso e o pão é caro, faz-nos instrumentos de reconciliação. Que sejamos igreja viva, não apenas em paredes, mas em gestos, em escolhas, em presença. Reconciliador de todas as coisas, Tu que fizeste paz pelo sangue da cruz, ensina-nos a fazer paz com nossas palavras, com nossos votos, com nossos silêncios. Que cada ato nosso seja um cântico diante de Ti, e que nossa vida bendiga Teu nome, porque Tua bondade perdura para sempre, e Teu amor é fiel eternamente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.